Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Professor Fora do Normal. Eu sou Johnny Feitosa e esse é o vídeo número 29 do nosso canal. Nesse vídeo eu vou falar com vocês a respeito de plantas baixas e das simbologias unifilares que são utilizadas tanto em instalações quanto em projetos elétricos prediais. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clique aqui embaixo, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe nosso vídeo com pessoas que vocês conhecem. Então hoje eu vou falar para vocês o que é uma planta baixa, para que a gente usa uma planta baixa e das simbologias dos componentes elétricos que são utilizados dentro dessas plantas baixas nos projetos elétricos prediais. Pessoal, tanto os profissionais da área de construção civil quanto os profissionais da área de elétrica precisam conhecer o que é uma planta baixa. Então hoje a gente vai falar primeiramente sobre as plantas baixas. E o que é uma planta baixa, pessoal? Uma planta baixa é um desenho de uma construção ou uma edificação que é feito com um corte horizontal com 1,5 metro de altura a partir do piso. Então é um desenho feito em vista superior para mostrar aí toda a estrutura, os formatos e dimensões das construções ou das edificações. E uma planta baixa, ela precisa conter todos os itens que estão listados aqui para vocês. Então ela precisa ter as paredes da construção, destacando aí o comprimento e a espessura dessas paredes. Precisa ter as aberturas nas paredes, onde vão mostrar aí para a gente todas as portas e janelas. Vai mostrar para a gente também a definição dos espaços, o que é cada espaço da casa, se é sala, se é cozinha, se é banheiro. Vai mostrar para a gente o nível da construção em relação à altura da residência ou da edificação. A gente tem que ter também as cotas. Então as cotas são itens de desenhos que são utilizados para representar todas as dimensões dos componentes do desenho. A gente precisa ter também os detalhes a respeito dos componentes hidráulicos e elétricos. Então para a gente saber onde é que estão todos os componentes elétricos e todos os dispositivos que vão utilizar a água dentro da residência, como por exemplo chuveiro, vaso, torneiros ou qualquer outro item que vai utilizar a água na residência. E a apresentação também de imóveis, porque isso é muito importante no momento de determinar em que local vai ser instalada a tomada. Porque se você sabe que em uma determinada parede vai ser posicionado um guarda-roupa, por exemplo, não faz sentido você instalar uma tomada nessa parede que vai ficar atrás desse guarda-roupa. Essa tomada ela vai ficar perdida. Então é importante que você saiba em que local da casa vai ser instalado cada móvel para você analisar a melhor posição de colocar os componentes elétricos ou componentes hidráulicos. E quais são os softwares mais utilizados? A gente tem vários softwares, a gente tem muitos softwares mesmo que fazem desenho de plantas baixas dedicados a projetos, tanto de instalações elétricas quanto projetos da área de civil. Mas os dois que eu vou destacar para vocês mais utilizados é esse software que vocês estão observando aqui na imagem de vocês, que é o conhecido como Revit. Então ele é um software muito utilizado pelos profissionais da área de construção civil e pelos profissionais da área da elétrica. O mais utilizado é o conhecido como AutoCAD. Então o AutoCAD é um software muito prático para realizar os projetos elétricos e é um dos mais utilizados. E aqui eu tenho para vocês uma planta baixa. Então a planta baixa tem todos aqueles itens que vocês observaram que eu listei para vocês. Então a gente tem a representação aqui de cada cômodo, se é um dormitório, se é uma sala, se é uma cozinha, se é um banheiro, se é uma área, ou seja lá o que é esse cômodo. A gente tem a representação também aqui dos itens que vão utilizar água, como vaso, pia, chuveiro ou qualquer outro local que você vai ter uma torneira. A gente tem também a representação aqui das cotas. Então as cotas vão fazer a representação para a gente das medidas, das dimensões das paredes, de espessura e comprimento. E a gente tem a representação também aqui das janelas e aqui das portas da residência. E se essa planta baixa fosse utilizada em um projeto elétrico, a gente teria a representação aí de todos os componentes das simbologias unifilares que são utilizadas nos projetos elétricos prediais. E agora eu vou mostrar para vocês as simbologias unifilares que são utilizadas nos projetos elétricos prediais. E esses projetos eles são utilizados tanto para pré-determinar como será a instalação da residência, como para executar a instalação desses componentes elétricos. Então, o profissional que vai executar a montagem da instalação elétrica de uma residência, ele precisa desse projeto para ele analisar os locais e todos os detalhes a respeito dos circuitos elétricos. Então, aqui eu tenho o primeiro componente, que é o símbolo do eletroduto no teto ou na parede. Então, toda vez que você tiver um eletroduto no teto ou na parede, você vai ter a linha contínua larga. E aqui eu tenho a simbologia do eletroduto no piso, que é representado por uma linha tracejada.
Eu tenho a representação do condutor fase, então a representação do condutor fase é somente esse traço na vertical. Esse traço na horizontal é esse mesmo que vocês viram aqui anteriormente. Então representa para mim o quê? Que esse traço na horizontal é o eletroduto e dentro desse eletroduto eu tenho esse condutor que a gente conhece como fase. Portanto, essa simbologia que vocês estão observando é um condutor fase no interior do eletroduto. E aqui eu tenho o condutor neutro no interior do eletroduto. Aqui eu tenho o condutor terra no interior do eletroduto. E como o condutor fase é um traço na vertical, a gente tem esse traço cortado no meio, ou seja, somente até alcançar a linha do eletroduto no teto ou na parede, a gente representa que esse condutor é um condutor retorno. Então a metade do traço é um condutor retorno. O traço atravessando o eletroduto é o condutor fase. Aqui a gente tem o quadro geral de luz e força embutido. O que seria o quadro embutido? Então o quadro embutido é aquele quadro que ele é montado dentro da parede, ou seja, você tem que quebrar a parede para você fazer a fixação desse quadro e na parte externa da parede, ou seja, nivelado com a parede, você conseguir ver somente a tampa desse quadro. Então todo o corpo do quadro ele é posicionado dentro da parede. E a gente tem também o quadro geral de luz e força aparente. Então aparente é quando é feito fora da parede. Então todo o corpo do quadro é posicionado externo à parede. Então ele não é nivelado com a superfície da parede. Então todo o quadro é posicionado fora da parede. E em relação à iluminação, a gente tem aqui o símbolo de luz fluorescente ou luz de LED no teto. A gente tem também, no caso da luz ser incandescente no teto, quando você tem um retângulo com um círculo no meio, é luz fluorescente ou LED no teto. E quando você tem somente o círculo, significa que essa luz é no teto, mas ela é uma lâmpada incandescente. Aqui a gente tem um interruptor simples. O que é um interruptor? Interruptor são aqueles botões que ficam na parede que a gente utiliza para acender e apagar as lâmpadas. Então a gente tem esse símbolo para um interruptor simples de uma seção. E eu faço uma observação para vocês. Aqui a gente tem a letra A acompanhando esse interruptor. E toda seção, ou seja, toda tecla que é utilizada para apagar ou acender as lâmpadas, ela deve ser representada por uma letra. Então se eu tenho a letra A, significa que esse interruptor é de apenas uma seção. Ou seja, tem somente uma tecla, somente um botão para você apagar ou acender as suas luzes. Aqui a gente tem também o interruptor simples, só que como a gente tem duas letras e esse interruptor é partido ao meio, a gente tem um interruptor de duas seções. Então nesse interruptor nós vamos ter duas teclas, dois botões. E aqui também interruptor simples, só que esse caso aqui a gente vai ter três seções. Ou seja, nós vamos ter três botões, por isso que acompanham as três letras A, B e C. E ainda sobre interruptores, a gente tem esse interruptor que é o círculo, todo pintado de preto, que é o interruptor que a gente conhece como interruptor paralelo, ou também conhecido como interruptor three-way, que é um interruptor que tem três terminais. Então three-way significa três caminhos, tree é três, way é caminho. Então esse interruptor ele possui três terminais, é conhecido como interruptor paralelo. E ele é utilizado para fazer o acionamento da lâmpada de dois pontos. Então quando você vai fazer o acionamento da lâmpada de dois pontos, você precisa de dois interruptores paralelos. E aqui a gente tem o interruptor intermediário. O interruptor intermediário também é conhecido como interruptor four-way, que significa quatro caminhos. Então o interruptor intermediário ele tem quatro terminais e ele é utilizado em conjunto com dois interruptores paralelos. E ele é utilizado para fazer o acionamento das lâmpadas de 3 pontos ou mais. Essas situações é muito comum de serem encontradas em corredores, garagens ou até mesmo em locais onde existe escada. Então você consegue fazer a energização ou desenergização da lâmpada ou do conjunto de lâmpadas por qualquer um dos interruptores quando você utiliza interruptores paralelos e intermediários. E em relação às tomadas, a gente tem a representação das tomadas mudando apenas em relação à altura que essa tomada é montada. Então se você vê a setinha toda branca no interior da seta, significa que essa tomada é uma tomada baixa. Ela é montada a aproximadamente 0,3 metros do piso, ou seja, 30 centímetros. E a gente tem também a tomada pintada somente a metade. Então metade branca e metade pintada da tomada. Então significa que essa tomada é uma tomada média, que é montada a aproximadamente 1,3 metros do piso. E a tomada alta, que não é muito comum da gente encontrar, é mais comum da gente encontrar tomada alta somente para ar-condicionados e chuveiros. A gente tem ela montada com aproximadamente 2,1 metros do piso, ou seja, 2 metros e 10 centímetros. E o símbolo dessa tomada é a setinha toda pintada de preto. E essas simbologias, pessoal, elas são padronizadas pela NBR, mas se você quiser utilizar uma simbologia diferente,
Desde que essa simbologia seja representada em legenda no seu projeto, você pode tranquilamente utilizar uma simbologia diferente do que essa que eu mostrei para vocês. Beleza? Então, se vocês encontrarem alguns projetos simbologias diferentes da que eu estou mostrando para vocês, não estranhem. Existe a possibilidade de utilizar uma simbologia diferente desde que essa simbologia seja especificada na legenda do projeto. Beleza? E aqui a gente tem a representação de uma planta baixa, já com os componentes elétricos. Então não vou entrar em detalhes com vocês como deve ser ligado cada componente elétrico, até mesmo porque isso é conteúdo para a gente abordar lá na disciplina de instalação e projeto elétrico predial. Mas o importante é que a gente consiga identificar todos os componentes que a gente acabou de ver dentro da instalação do projeto. Então se a gente for observar, por exemplo, eu tenho aqui esse componente. Esse componente é uma tomada baixa. Por quê? Porque é a setinha com o interior branco. Se a gente for observar aqui, eu tenho um ponto de luz fluorescente ou LED no teto. E todos esses círculos que vocês estão observando aqui no interior desses outros cômodos, como por exemplo da cozinha, do dormitório, da sala e do banheiro, são pontos de luz incandescentes no teto. Aqui na garagem a gente também tem uma lâmpada fluorescente ou LED no teto. E aqui menor a gente tem a representação aí dos condutores no interior do eletroduto. Então a gente faz a representação em cada sequência de eletroduto, quais são os condutores que vão passar dentro do eletroduto. Aqui a gente tem, por exemplo, olha só, o círculo todo pintado de preto, então isso significa que é um interruptor paralelo. Então aqui eu tenho outro interruptor paralelo, então significa que eu posso apagar essa lâmpada aqui do dormitório, tanto aqui desse interruptor perto da porta, quanto aqui desse outro interruptor no fundo da parede. Normalmente isso é feito nos quartos. Para você entrar no quarto, acende a luz. Quando você deitar na sua cama e quiser dormir, você consegue apagar ou acender a luz com um interruptor próximo à sua cama. Aqui a gente tem um interruptor simples na cozinha, então apenas um único ponto para você apagar ou acender a luz. Aqui a gente tem uma tomada média. Aqui no banheiro a gente tem, por exemplo, uma tomada alta, que é o símbolo da setinha toda pintada de preto. Então a gente precisa identificar aí todos os itens na planta baixa para a gente conseguir interpretar um projeto elétrico. Aqui a gente tem uma outra planta baixa, não comentei na planta anterior, mas nessa aqui eu vou comentar para vocês. A linha contínua larga, a gente tem a representação do eletroduto e percebam que a gente tem aqui a representação dos condutores que estão passando dentro de cada eletroduto. De cada sequência de eletroduto, quais são os condutores. E a linha tracejada, a gente faz a representação aí dos eletrodutos que são passados pelo piso. Então a gente tem aqui uma caixa de passagem, muito provável que nessa residência a alimentação dos condutores é passada aqui por esse eletroduto até chegar no quadro geral de luz e força. E da mesma forma que a gente tem na planta baixa anterior, a gente tem nessa, ponto de luz no teto, tomadas, interruptores, quadro geral de luz e força, eletrodutos, condutores que passam dentro desses eletrodutos e todos os componentes que a gente vai precisar para fazer a instalação ou interpretar o projeto dessa residência. Pessoal, eu faço novamente o meu pedido, deixe o seu like, compartilhe o nosso vídeo com as pessoas que vocês conhecem e se inscrevam no nosso canal para você estar sempre acompanhando nossos materiais. Então fica aqui meu forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.